Naquela tarde de terça-feira, quando Zé Felipe ouviu que sua filha Maria Alice havia sussurrado no ouvido da babá, algo dentro dele se partiu completamente. As palavras da menina de apenas 2 anos foram tão profundas, tão carregadas, de uma inocência devastadora que o cantor não conseguiu segurar as lágrimas. O que ela disse mudaria para sempre a forma como ele enxerga a paternidade e o faria repensar completamente suas prioridades na vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para apertar o sininho das notificações porque hoje vamos mergulhar numa história que vai tocar seu coração de uma forma que você não imagina. E deixa um like se você também acredita que os filhos são nossos maiores professores na vida. Conta aqui nos comentários. Qual foi a coisa mais marcante que um filho ou uma criança já disse para você? Porque depois que você ouvir o que Maria Alice falou, tenho certeza que vai lembrar de algum momento especial da sua própria vida. Agora vem comigo que essa história vai mexer com você de um jeito que você não esperava. A vida de Zé Felipe sempre foi uma montanha-russa de emoções intensas. Filho do lendário Leonardo, cresceu respirando música sertaneja, sentindo a pressão de carregar um sobrenome que pesava como uma responsabilidade gigantesca nos ombros ainda jovens. Desde pequeno, ele sabia que seus passos seriam observados, julgados, comparados. Cada decisão sua ecoaria não apenas em sua própria vida, mas na tradição familiar que seu pai havia construído com tanto suor e dedicação ao longo de décadas de carreira. Quando decidiu seguir o mesmo caminho artístico, as expectativas eram enormes. Não bastava ser bom, ele precisava ser excepcional. Não bastava cantar, ele precisava emocionar. E em meio a essa pressão constante, Zé Felipe encontrou em Virgínia não apenas uma companheira, mas uma âncora que o ajudou a descobrir quem ele realmente era, além dos palcos e dos holofotes que o cercavam desde sempre. O relacionamento com Virgínia trouxe uma estabilidade emocional que ele nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, Zé Felipe não estava apenas sendo o filho de Leonardo ou o cantor sertanejo promissor. Ele estava sendo simplesmente José Felipe, um homem jovem aprendendo a amar de verdade. E quando Maria Alice chegou às suas vidas, tudo ganhou uma dimensão completamente nova e transformadora. A paternidade foi como um despertar espiritual para Zé Felipe. De repente, ele se viu responsável por um ser humano minúsculo que dependia completamente dele, que o olhava com aqueles olhinhos brilhantes, cheios de confiança absoluta. Mas lembra daquela conversa que mencionei no início? Bem, ela estava se aproximando e ia revelar algo sobre o coração de uma criança que nenhum adulto conseguiria prever ou se preparar para ouvir. Nos primeiros meses de vida de Maria Alice, Zé Felipe se dividiu entre a carreira em ascensão e os cuidados com a filha. Era uma dança delicada entre estúdios de gravação, shows pelo país inteiro e noites mal dormidas trocando fraldas. Virgínia sempre o apoiou, mas ele sentia o peso da responsabilidade dupla. Ser pai presente e artista dedicado ao mesmo. Tempo sem decepcionar nenhum dos dois lados dessa equação complexa. As turnês se tornaram mais difíceis. Cada partida era uma despedida dolorosa. Cada show era pensando em voltar logo para casa. Cada apresentação carregava a saudade latente. De Maria Alice. Zé Felipe começou a perceber como a paternidade estava mudando suas prioridades de forma natural e inevitável. Os aplausos do público continuavam emocionantes, mas nada se comparava ao sorriso da filha quando ele chegava em casa após dias de viagem. Virgínia percebia essa transformação no marido. Ela via como ele ficava inquieto quando precisava se ausentar, como checava o celular constantemente durante os shows para ver fotos e vídeos da filha, como sua voz ficava diferente, mais madura, quando cantava sobre família e amor. Era como se Maria Alice tivesse despertado em Zé Felipe uma profundidade emocional que nem ele sabia que existia dentro de si. A menina crescia rapidamente e com ela crescia também a conexão especial que tinha com o pai. Mesmo quando ele estava viajando, ela parecia sentir sua presença de alguma forma misteriosa,
Virgínia contava como Maria Alice ficava mais agitada nos dias dos shows do pai, como se soubesse que ele estava cantando em algum lugar distante, levando um pedacinho dela no coração para cada palco que pisava. Quando Maria Alice começou a falar suas primeiras palavras, cada som que saía da boquinha dela era uma celebração na casa. Papai foi uma das primeiras palavras, e Zé Felipe derreteu completamente. Mas aquela frase que ela disse para a babá, que mencionei no começo, ainda estava guardada no futuro, esperando o momento certo para transformar a vida dele de uma forma que ninguém poderia imaginar. Os fãs de Zé Felipe também notaram essa mudança. Suas músicas ganharam uma camada emocional diferente. Suas letras começaram a falar mais sobre família, sobre raízes, sobre o que realmente importa na vida. Era como se Maria Alice tivesse ensinado ao pai uma nova linguagem musical, mais profunda e verdadeira. Em entrevistas, ele não conseguia falar da filha sem que os olhos brilhassem de uma forma especial. A rotina da família havia se estabelecido de forma harmoniosa. Zé Felipe conseguiu equilibrar melhor sua agenda para passar mais tempo em casa. Virgínia cuidava de Maria Alice com a dedicação de uma mãe apaixonada, e a babá, Dona Carmen, uma senhora experiente e carinhosa, se tornou praticamente parte da família. Foi justamente com Dona Carmen que aconteceu aquela conversa que mudaria tudo. Mas calma, já já vocês vão entender por que esse momento foi tão especial. Maria Alice era uma criança extremamente observadora. Com apenas 2 anos, ela já demonstrava uma sensibilidade impressionante para captar as emoções dos adultos ao seu redor. Quando Zé Felipe estava triste por algum motivo, ela chegava perto e fazia carinho no rosto dele. Quando Virgínia estava cansada, a menina tentava ajudar do jeito dela, sempre com gestos de carinho puro e genuíno. Dona Carmen, que cuidava de crianças há mais de 20 anos, sempre dizia que Maria Alice era especial. Não apenas pela beleza, a que era evidente com aqueles olhos expressivos e o sorriso que iluminava qualquer ambiente, mas por uma maturidade emocional rara em alguém tão pequeno. Era como se ela compreendesse o mundo adulto de uma forma intuitiva e profunda. A relação entre Maria Alice e Dona Carmen era linda de se ver. A babá tratava a menina como se fosse uma netinha querida e Maria Alice retribuía com uma confiança total. Elas conversavam durante horas, mesmo que a menina ainda estivesse aprendendo a formar frases completas. Dona Carmen tinha uma paciência infinita para entender cada palavra balbuciada, cada expressão facial, cada gestura e pequeno cheio de significado. Foi numa dessas conversas íntimas entre Maria Alice e Dona Carmen que aconteceu o momento que mencionei no início desta história. Zé Felipe havia acabado de chegar de uma viagem de trabalho e estava no quarto se trocando quando ouviu vozes baixinhas vindas do quarto da filha. Curioso, ele se aproximou da porta entreaberta para escutar, sem imaginar que estava prestes a viver um dos momentos mais tocantes de sua vida como pai. A voz doce de Maria Alice conversava com Dona Carmen sobre coisas de criança, brinquedos, desenhos animados, o cachorro do vizinho. Mas então, num momento de pausa na conversa, a menina disse algo que fez Zé Felipe prender a respiração. Com aquela inocência cruel das crianças pequenas, ela verbalizou um sentimento que ele nem sabia que ela era capaz de ter. Dona Carmen, disse Maria Alice com sua voz pequenina, mas cheia de seriedade. Eu queria que o papai não precisasse viajar tanto. Eu fico com saudade do cheiro dele quando ele vai embora. As palavras da filha atingiram Zé Felipe como um soco no estômago. Ele não tinha ideia de que uma criança de 2 anos pudesse articular um sentimento tão complexo, tão profundo. O cheiro dele, ela sentia falta até do cheiro do pai quando ele viajava. Era uma conexão sensorial, primitiva, pura, que falava de um amor mais profundo do que qualquer declaração de adulto. Mas Maria Alice não havia terminado. Ela continuou, com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Às vezes eu acordo de noite e chamo o papai, mas ele não está. Aí eu fico triste e a mamãe explica que ele foi cantar para outras pessoas. Mas eu queria que ele cantasse só para mim, às vezes.
Dona Carmen, visivelmente emocionada, respondeu com carinho: "Seu papai te ama muito, Maria Alice. Ele trabalha para cuidar de você e da mamãe." E então veio a resposta que destruiu completamente o coração de Zé Felipe. "Eu sei que ele me ama, Dona Carmen, mas será que ele sabe que eu também amo ele mesmo quando ele não está aqui?" Foi nesse momento que Zé Felipe não conseguiu mais se conter. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem controle algum. Ele se encostou na parede do corredor, com as pernas bambas, tentando processar a profundidade emocional daquelas palavras vindas de sua filha pequena. Ela amava ele mesmo quando ele não estava presente. Um amor incondicional, constante, que não dependia da presença física. A percepção de que sua filha de 2 anos já compreendia conceitos como saudade, ausência e amor incondicional o devastou emocionalmente. Zé Felipe percebeu naquele momento que havia subestimado completamente a capacidade emocional de Maria Alice. Ela não era apenas uma criança pequena que brincava e sorria, ela era um ser humano completo, com sentimentos complexos e uma necessidade profunda de conexão paterna. Quando finalmente conseguiu se recompor um pouco, Zé Felipe entrou no quarto da filha. Maria Alice olhou para ele com aqueles olhos brilhantes e correu para seus braços gritando: "Papai!", como se não o visse há semanas, mesmo ele tendo acabado de chegar. Dona Carmen discretamente se retirou, percebendo que pai e filha precisavam de um momento especial juntos. Zé Felipe abraçou Maria Alice com uma intensidade diferente, como se fosse a primeira vez que realmente a enxergava como uma pessoa completa. Ele beijou o topo da cabecinha dela, respirou fundo aquele cheiro doce de criança que ela havia mencionado sentir falta e sussurrou no ouvido dela: "Papai também sente sua falta, meu amor, e papai também te ama mesmo quando não está aqui." Naquela noite, depois que Maria Alice dormiu, Zé Felipe teve uma conversa profunda com Virgínia sobre o que havia escutado. Eles ficaram acordados até tarde, refletindo sobre como a paternidade é uma jornada de descobertas constantes, sobre como as crianças nos ensinam sobre amor de formas que nunca imaginamos possíveis. Virgínia revelou que também havia percebido como Maria Alice demonstrava saudade do pai de maneiras sutis, mas nunca havia verbalizado de forma tão clara. Essa conversa mudou concretamente a forma como Zé Felipe organizava sua carreira. Ele começou a ser mais seletivo com os shows, priorizando apresentações que permitissem que ele voltasse para casa no mesmo dia sempre que possível. Quando precisava viajar por mais tempo, ele estabeleceu rituais especiais com Maria Alice, chamadas de vídeo nos mesmos horários, mensagens gravadas para ela assistir antes de dormir, presentes especiais que ele trazia de cada viagem. Mas a mudança mais significativa foi interna. Zé Felipe compreendeu que ser pai não era apenas prover e proteger, era também estar presente emocionalmente, criar memórias, ser uma constante na vida da filha, mesmo quando fisicamente ausente. Ele percebeu que Maria Alice não precisava de um pai perfeito, ela precisava de um pai presente, mesmo que essa presença fosse às vezes emocional e não apenas física. As palavras de Maria Alice para Dona Carmen se tornaram um marco na vida de Zé Felipe. Ele nunca mais embarcou para uma viagem sem lembrar que deixava para trás uma pessoinha que sentia falta até do cheiro dele. Cada show se tornou mais significativo porque ele sabia que tinha alguém em casa torcendo por ele, amando-o incondicionalmente, esperando seu retorno com o coração cheio de saudade e alegria. Meses depois, numa entrevista, Zé Felipe revelou como a paternidade havia transformado sua perspectiva sobre sucesso. Ele disse que o maior aplauso da vida dele não vinha do público, mas do gritinho de alegria de Maria Alice quando ele chegava em casa. Era uma alegria pura, sem interesse, sem julgamento, apenas amor genuíno de filha para pai. A história se espalhou entre amigos e familiares, e Leonardo, avô orgulhoso, comentou como era bonito ver o filho descobrindo as mesmas lições que ele próprio havia aprendido décadas atrás. A paternidade tem dessas coisas. Ela nos conecta com verdades universais através das experiências mais particulares e íntimas possíveis. Hoje, sempre que Zé Felipe canta sobre família, sobre amor, sobre raízes,
Ele lembra daquela tarde quando descobriu que sua filha de 2 anos já era capaz de amar de forma mais profunda e pura do que muitos adultos conseguem ao longo de uma vida inteira. Maria Alice, sem saber, havia se tornado sua maior professora sobre o que realmente importa na vida. Agora vocês entendem por que aquelas palavras simples de uma criança de 2 anos foram capazes de fazer um homem adulto explodir em choro. Não eram apenas palavras, eram a expressão mais pura do amor filial, da saudade genuína, da conexão profunda que existe entre pai e filha. Era Maria Alice dizendo, à sua maneira inocente, que o amor que sentia pelo pai transcendia a presença física e se tornava uma constante em seu pequeno coração. Essa é a beleza da paternidade. Ela nos ensina que às vezes são os menores que têm as maiores lições para nos dar sobre amor, sobre presença, sobre o que verdadeiramente importa nesta vida. E Zé Felipe, naquela tarde emocionante, aprendeu que ser pai é muito mais do que ele jamais imaginou que pudesse ser.